Boa noite, turma. Tudo bem? Estamos aqui, né, mais uma vez gravando mais uma aula da disciplina de biotecnologia, tá certo? Deixa eu abrir aqui, né, para ver o conteúdo que nós vamos abordar, né, na disciplina de biotecnologia hoje, sendo que eu vou dar alguns esclarecimentos, né, dessa parte final da composição, né, dos assuntos, dos conteúdos aí da disciplina de biotecnologia para que a gente possa fazer a, a N2, tá? A nossa avaliação aí, tá? De biotecnologia, tá certo? Vou colocar para apresentar. Bom, o conteúdo, né, que será abordado, né, é sobre os organismos geneticamente modificados, clonagem. Dentro de clonagem tem também a relação quais são os tipos de clonagem, tá? E biossegurança e bioética, tá? Biossegurança e bioética. Só que como poderia ficar, né, uma aula muito longa, tá? Então eu resolvi, digamos assim, fazer uma certa divisão para que daqui até chegando próximo da avaliação, né, da nossa N de biotecnologia, vocês possam ir vendo o vídeo, né, por partes, tá? Então, o que foi que eu fiz? Além de tudo também, né, teve um probleminha no meu notebook aqui e eu acabei perdendo essas aulas, a aula falando sobre organismos geneticamente modificados e clonagem, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu separei aqui alguns links, tá? Alguns links do YouTube, certo? Esse link aqui de uma aula, dá aproximadamente 25 minutos lá o vídeo, tá? De uma videoaula lá falando sobre organismos geneticamente modificados, tá? Então vocês têm que acessar por este link aqui, tá certo? Vocês têm que acessar por esse link, porque o que pode cair na N vai estar dentro dessa videoaula. Então você vai ter que acessar esse vídeo e aí pegar um caderno, uma folha, né, o seu lápis e caneta e fazer algumas anotações revisionais aí das partes importantes desse vídeo, tá bom? E este outro link aqui, eu deixei dois links, tá? Falando sobre a clonagem, tá certo? Falando sobre a introdução sobre clonagem, né? Quais são as técnicas que são utilizadas, os procedimentos, tá? Os tipos de células, tá certo? E o outro link aqui abaixo, né, fala sobre os tipos de clonagem, tá? Eu achei antes de eu postar esse link aqui para vocês, compartilhar esse link aqui nessa aula com vocês, né, eu olhei, né, vários vídeos no YouTube falando sobre clonagem, organismos geneticamente modificados. E aí eu achei mais interessante, né, pela forma como o professor se expressa, né, como ele vai desenvolvendo o assunto, tá? Eu achei mais interessante esses aqui, tá? Então vocês têm que acessar esses três links, né, na próxima semana, tá? Ou durante o decorrer da semana, tá? Acessar esses três links que estão aqui. E em cima desses três vídeos, desses links que eu estou colocando aqui nessa videoaula e que vai estar, né, lá em PDF, que está em PDF também, lá na plataforma, né, que eu compartilhei lá, tá? Que você vai baixar e aí você pode clicar também, né, no material lá em PDF e ele já abre lá para o YouTube, né? Dentro dessas três videoaulas, tá? Então, esses três vídeos aqui vão ser utilizados para que vocês possam fazer uma avaliação, né? A fazer as suas anotações, suas considerações, aí o seu resumo sobre essa aula, tá? Faça aí o esqueminha da melhor forma aí do que você compreendeu, para que você possa utilizar para fazer a avaliação de biotecnologia, tá? Dentro desses assuntos, tá certo? E aí eu fiz aqui rapidamente, né? Eu peguei aí consegui falar, né? Vou fazer aqui, vou apresentar para vocês, falar sobre biossegurança e bioética,
tá? Vamos dar início aqui, tá bom? Bom, quando a gente fala em biossegurança, né, é bem simples, né? Ou seja, segurança à vida, tá? Mas não só a vida, né? Não só a vida, mas sim ao meio ambiente, né? Aos animais, às pessoas, tá? Ao local de trabalho, ao seu ambiente de trabalho, né? Então, qualquer ambiente de trabalho ele vai oferecer um risco mínimo ou máximo possível, né? A qualquer tipo de profissional, tá? E aí, né, é que é onde vem, né, esse termo de biossegurança, tá? Que ocorre principalmente aí, né, em hospitais, em clínicas, né, em serviços de saúde, tá? Então, nesses locais podem envolver riscos, né, aos pacientes também, tá? E além dos pacientes e dos profissionais de saúde, tá? As ações que são tomadas, né, o manejo, a remoção de materiais, o descarte de qualquer material ou então a utilização de qualquer material pode, né, levar a um risco à saúde humana, né, da pessoa, do profissional, do trabalhador ou então do cliente ou do paciente, tá? Além de tudo, pode ocorrer, né, impactos ambientais, né, sociais, né, pode uma tragédia dentro de um hospital ou de um ambiente natural, né, na natureza, como aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, né, teve um impacto social muito grande, né, centenas de famílias aí foram afetadas porque não houve uma certa um acompanhamento, né, de regularização, de biossegurança do local, né, de manejo, ah, de acumulação, né, dos minérios, do rejeito de minério de ferro, tá? Lá da Vale, lá em Minas Gerais, né? E para evitar esses impactos tanto ambientais quanto sociais nas diversas áreas, tá? Então é necessário, né, adotar muitas, né, e não são poucas, medidas de segurança. Tá? E existe o profissional, né, de biossegurança, tá ok? Então, a biossegurança, só baixar aqui um pouquinho, tá? A biossegurança, né, o que é a biossegurança? Tá? Ela é uma área de conhecimento que ela vai englobar, tá, várias medidas, né, ou então ações, tá, realizadas pelo ser humano, né, para tentar buscar minimizar, tá, diversos riscos que são inerentes, né, a uma determinada atividade, que estão ocorrendo está ocorrendo devido a fatores de uma determinada atividade, tá, de trabalho, tá? Ou então num determinado local, com o intuito, né, de preservar a saúde humana, animal e também ambiental, tá? Mas para que isso ocorra, né, para que a biossegurança ela funcione efetivamente, né, de fato, no local ou no ambiente de trabalho, né, ou então no local um pouco mais amplo, trazendo essa segurança à saúde humana, animal e também ambiental, tá? É preciso que todas essas medidas elas sejam adotadas com pesquisa, tá? Então não vai se adotando, né, medidas de segurança ou de biossegurança ao léu, né? Então tem que se analisar todos os riscos, né, todos os fatores químicos, físicos, geoquímicos, geofísicos, que podem, né, estar relacionados a trazer algum tipo de acidente ou risco, né, naquele local, naquele determinado local. Tá? Então tem que se realizar pesquisas, né, aprofundadas, tá? Ensino, né, porque vai envolver também qualificação, né? Além de tudo, tem que ter um certo desenvolvimento de tecnologia, né? Como por exemplo a gente vê aí os EPIs, né, que a gente vai falar, né? Equipamentos, né, de proteção, né, que não deixa de ser tecnologia, né? Por exemplo, a gente vê hoje em dia na Fórmula 1, né, os macacões dos pilotos, eles são a prova de chamas, né, que eles podem suportar aí até mais de 100 graus Celsius, tá? Fizeram agora, né, lá
nos carros, né, modificações, né, quanto à questão do ruído, do barulho do motor, fizeram aquela proteção agora que ela fica, né, acima do capacete. Teve até um acidente recentemente, né, que o piloto ele entrou no guarda-reio. Se não fosse aquela proteção, né, que estava acima do capacete, provavelmente a cabeça dele já teria sido decepada na hora do acidente, tá? Então, são estudos, né? São tecnologias que são empregadas para trazer uma segurança, né, à saúde do piloto, tá? Desenvolvimento tecnológico, né, já citei aqui, tá? Na produção e na prestação de serviços, tá? Tudo isso para promover a segurança sem comprometer os resultados, né, ou a qualidade, tá? Então, todos esses estudos, né, tem que trazer, né, todo esse desenvolvimento, aparato tecnológico para melhorar, né, trazer uma qualidade efetiva para o trabalho, né, no ambiente de trabalho e sem perder a qualidade, tá? Mais especificamente, né, os profissionais de saúde também são utilizados, né, onde são implantados, né, em profissionais de saúde. Quando você entra aqui no hospital daqui de Laranjal, né, tem lá medidas, né, de biossegurança, né, são adotadas, né, com relação aos pacientes que chegam, né? Então cada um tem uma certa cor. Aquele paciente que ele já está bem mal mesmo, então ele vai ter uma classificação de cor vermelha, né? E ele tem que ser atendido urgentemente, né? Então, se na sua ficha estiver pintado de amarelinho, então você vai demorar um pouquinho mais para poder ser atendido, né? Porque não há tanta urgência assim, tá? E aí do verde para o azul, né? Aí já vai ter que vai ser um atendimento um pouquinho mais acelerado, tá? No controle de agentes biológicos também, né, são utilizadas essas medidas de biossegurança, né, às quais as pessoas são expostas, né, e na qualificação dos agentes e trabalhadores, tá? Então, além de serem adotadas essas medidas, né, de pesquisa, ensino, desenvolvimento de novas tecnologias, tem que ser apresentada para os profissionais locais, né, para que eles possam manusear os objetos de proteção, digamos assim, né, com isso promovendo uma qualificação desses profissionais, né, para que eles tenham segurança naquilo que eles estão utilizando, que eles saibam manusear adequadamente, né, os equipamentos de proteção ou não, ou qualquer outro tipo de equipamento, que não traga um certo risco, né, para a saúde dele ou que produza um dano em algum animal ou ambiental, tá? Por exemplo, quando nós estávamos fazendo a produção do álcool 70, né, agora lá no IFAP, que eu pude participar, qual era a medida de segurança a ser utilizada? Usar o jaleco, né, sapato fechado, calça jeans, né, todos aqueles procedimentos que vocês já sabem, né, luvas, né, estávamos utilizando também touca, né, para evitar que cabelo, né, pudesse cair, né, sobre as soluções do álcool, né, ou então qualquer outro equipamento por cima da bancada. Então, estávamos evitando ao máximo, né, ter um contato do nosso corpo com os materiais locais lá do laboratório de química, né? Então, usávamos luva, né, o jaleco de mangas longas, né, até aproximadamente até o joelho, tá? Óculos de proteção, tá certo? Então havia todo esse aparato, tá? Claro que antes de nós entrarmos lá, apesar da gente já ter esse certo conhecimento, como a professora de química, a professora Érica, ela era responsável pelo laboratório, ela tem que passar, né, todos os procedimentos como de praxe, né, fazer uma mini qualificação, né, para que a gente não possa, né, sofrer nenhum tipo de dano, né, que corra, né, que a gente tenha algum dano à nossa saúde, tá? Vamos lá para o próximo. Então, as normas, né, e regras que de biossegurança geralmente implicam novos procedimentos, né, e também produção de equipamentos. Tá? São eles que garantem a saúde da população e do trabalhador, além de os protegerem contra doenças e também epidemias ou pandemias. Né? E como a gente está vendo agora, né, recentemente, aí, devido ao Covid-19, tá? Então,
O procedimento de biossegurança, né, inclusive o governo federal disponibilizou uma cartilha em PDF, né, um arquivo em PDF, com vários procedimentos de biossegurança que as escolas têm que adotar se caso elas fizerem o retorno presencial das aulas, né? Manter o distanciamento, né? No mínimo de 1,5 m a 2 metros, o ideal é 2 metros, tá? E o mínimo 1,5 m, tá? Usar, quem quiser usar luva, tudo bem, né? Mas não é o indicado, tá? Mas ter sempre próximo, né, a questão do álcool 70, né? Ou álcool em gel, né? 70, tá? Usar máscara, né? Sempre que você for pegar em algum objeto que não seja seu também, né, fazer a higienização das mãos, né, se não tiver o álcool, lave sempre as mãos com água e sabão, né, então são procedimentos de biossegurança, tá? Ah, e todas essas normas e regras, né, implicam em novos procedimentos e equipamentos, né? Então, quem diria, né, que as escolas elas iriam ter os alunos aqui no Brasil, pelo menos, né, com máscara? É um novo tipo de equipamento que vai ser utilizado nas escolas, né? Álcool 70 praticamente em quase todas as carteiras ou em todas as salas, tá? Então são novos equipamentos. Ah, Estávamos utilizando muito a central de ar, né? Justamente por conta do calor. Agora, portas e janelas têm que estar sempre abertas para poder ter a ventilação, né? Não fazer o acúmulo, né, de partículas suspensa no ar. Então tem que ter o vento para evitar esse contato, esse acúmulo ao máximo. Tá? Então são procedimentos, tá certo? E nos hospitais a gente vê, né, esses esses métodos, né, esses novos procedimentos e também em alguns hospitais mais avançados, digamos assim, ou laboratórios, né, a gente vê equipamentos bem avançados aí que são utilizados, né, no tratamento no dia a dia no local de trabalho, né, justamente para trazer uma segurança para o profissional, tá? Um dos principais exemplos da ausência de biossegurança, né, que ocorreu aqui no nosso país, né, no Brasil, foi o caso, né, do Césio 137, tá, que aconteceu lá em Goiânia. Eu trouxe aqui as imagens, né, fotos aí do jornal do Correio Brasiliense, né, que destacou: Goiânia ficou exposta à radiação durante 16 dias. Aí, olha só. Inclusive, sobre esse caso, né, do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, né, em Goiás, todo ano, né, repercute, né, sempre passa essa matéria. Né? Não tem um ano que não passe. Tá? Eu achei recentemente, até um mês atrás, acho que passou na Record, se eu não me engano. Tá? Então, aconteceu foi que uma clínica que estava desativada, ela deixou um aparelho de radioterapia por lá, por dentro do laboratório. Um morador que ele recolhia sucatas, né, material, lixo na rua, acabou pegando esse equipamento de radioterapia e ele ficou exposto, né? Ele foi, digamos assim, despescando, né, desmontando esse aparelho lá, e aí ele viu lá em um recipiente, né, onde estava esse material radioativo, né, que é o Césio 137, que ele tinha uma cor púrpura mais ou menos, azulada por aí assim, e era brilhante, né, ele dizia, né, que era brilhante, e ele teve contato, né, e assim que ele teve o contato, ele teve o contato e aí ele foi para a casa dele, né? E aí ele tendo contato com os outros colegas, né, próximos ali, praticamente foi quase um bairro inteiro, tá? Quem teve e os filhos dos filhos e outros filhos também acabaram tendo. Algumas pessoas aí tiveram que ter membros amputados, apareceu tumores, né? Alguns tiveram câncer, alguns ficaram cegos, né? Então foi um negócio assim foi uma tragédia, digamos assim, tá? Então, infelizmente, né, exemplos não faltam no dia a dia nos mais diversos locais, né, como em hospitais, nos quais os profissionais, dependendo da sua carreira ou área, podem acabar se contaminando também
pela falta do uso de proteção como luvas e óculos, tá? Acontece, né? E às vezes um hospital, um posto de saúde, né, ficar sem esses subsídios, né, esses equipamentos aí principais de proteção, né? Sem luva, algodão, tá? Entre outras coisas, tá? Ou mesmo por práticas indevidas de esterilização ou de descarte inadequado de materiais, né, que pode causar aí, problemas à saúde, né, de quem está em torno, digamos assim. Inclusive teve, não sei se está aqui nesse material, né, mas eu vi uma reportagem que um laboratório aí ele foi condenado pela justiça porque ele acabava fazendo o descarte do material hospitalar em um igarapé, em um córrego, né? E aí detectou-se que era desse laboratório, né? E aí esse laboratório ele foi multado, tá? Então é uma prática totalmente irregular, tá certo? Então aqui no Brasil, né, existe uma legislação específica, né, que trata sobre a biossegurança, tá? No nosso país existe essa regulamentação, tá? E ela, né, essa regulamentação ela é uma maneira, né, de ressaltar a importância de se preservar a vida, tá? Essa legislação ela ressalta a preservação à vida e promover mais segurança em qualquer atividade, tá, de trabalho e direcionar competências e trazer normas, tá? Esta lei, tá, de biossegurança é de número 11.105 de 24 de março de 2015, tá? É claro que de lá para cá houve algumas alterações, tá? Mas ela inicialmente é de 11.105 de 24 de março de 2015. Foi nesse período que ela nasceu, tá certo? Que no artigo 1º, né, no capítulo 1, ela dispõe, né, das preliminares e gerais, que ela fala o seguinte, que esta lei ela estabelece normas de segurança, né, e mecanismos de fiscalização, tá? Sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, manipulação, né, biossegurança, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, um bocado de coisa. A liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados, biossegurança, biotecnologia, desculpa, organismos geneticamente modificados e seus derivados, tendo como diretriz o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção, à vida e à saúde humana, animal e vegetal, tá? E a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente, tá certo? Então, essa essa é a disposição, né, que fala aí de forma geral sobre com relação à legislação brasileira que retrata aí, que se refere à biossegurança, tá? Então, a relação da biossegurança e a segurança do trabalho, né, ela é bastante grande, é muito ampla, tá? Então, é bastante imensa, né, como diz aqui no texto, né, e visto que alguns ofícios, como de profissional de saúde, estão diretamente ligados a essas práticas e também ações, e proporciona uma melhor proteção no dia a dia, né? Usar luvas, óculos de proteção. Recentemente, né, estava vendo aí algumas postagens que o pessoal estava dando, né, a vacina inicial do coronavírus, né, nos profissionais de saúde, né, e alguns estavam aplicando a vacina sem luva, né, sem estar usando luva. Aí tá até num grupo aqui do WhatsApp, aí teve gente, mas tá dando vacina sem luva. Mas geralmente eles aplicam com luva, né? E só aqui em Laranjal do Jari, eu vi o vídeo, né, da enfermeira aplicando com luva. Em Almerim foi sem luva, no Pará foi sem luva, em São Paulo foi sem luva, no Rio de Janeiro foi sem luva. Em vários locais foi tudo sem luva, tá? Então, tem que ter uma certa relação, tem que ter esse cuidado, tá? Então, um dos exemplos mais clássicos, né, é o uso de equipamento de proteção individual, né, que é o EPI, tá?
é a sigla, né, de equipamentos de proteção individual que precisam estar de acordo com as atividades e riscos de cada trabalhador. Né? Aquele trabalhador que ele trabalha subindo no andaime, então ele tem que ter capacete, tem que ter uma bota bem resistente, ele tem que usar luva, ele tem que usar um cinturão, os ganchos, né, justamente para poder ele ficar firme, fixo, né, nos andaimes, evitar assim que ele caia. Né? Muitos acidentes na Jari já aconteceram por conta disso. Né? Tem um amigo meu, Weber, ele mora no Monte Dourado, eu não sei se alguém daqui o conhece, ele estudou junto comigo no ensino médio, aí no Monte Dourado, e aí, logo em seguida ele conseguiu um estágio na Jari. Com 3 meses que ele estava trabalhando na Jari, ele caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. E aí ele não morreu, né? Mas ele ficou, digamos assim, com dificuldades. Hoje em dia ele está com sequências, está aposentado, né? Mas ele anda com muita dificuldade, tá? Aí teve dificuldade na fala, né? na visão, na locomoção, tá? Mas ele tem uma vida normal, tá? Então, usar luvas, óculos de proteção, né, macacões, para evitar o contato com alguma substância química, não? Então até mesmo para proteger de uma determinada temperatura, tá? Botas, né, de proteção também, botas com bico de aço, né, que falo, tá? Então tem tudo isso, tá certo? Então a biossegurança ela também está entrelaçada, né, com a segurança do trabalho, né, para quem trabalha na indústria, quem trabalha no comércio, né, enfim, tá? Então, as vantagens de seguir as normas da biossegurança, né, são muitas. Né? Então, por exemplo, fazer a redução dos riscos à saúde dos trabalhadores, tá? Puxar para cá. Tentar minimizar os acidentes em laboratórios. Tá? Se você puxar aí na internet, né, existem alguns laboratórios aí de algumas escolas, de algumas universidades que sofreram alguns danos críticos, né, com relação ao uso inadequado de alguns materiais. Tá? Houve princípios de incêndio, chegando até uma destruição quase que total do laboratório. Tá? Se eu não me engano, foi em Minas Gerais. Tá certo? As vantagens também de se seguir, né, essas normas de biossegurança é trazer uma certa preservação ao meio ambiente e da sociedade. Né? Tá aqui a foto que eu falei para vocês agora há pouco, né, de uma clínica, né, que ela foi multada, né, por ela estar fazendo descarte do material hospitalar, né, do que ela utilizava em um córrego. Tá? E também, né, a vantagem, né, é sempre de promover a qualificação profissional de todos os trabalhadores que estão envolvidos ali naquele local de trabalho, tá? Para que eles possam ter o conhecimento, né, dos equipamentos que vão utilizar, que a indústria pode utilizar, né, que vai trazer benefícios, né, trazer uma qualidade melhor no trabalho do profissional, tá? E nos produtos, certo? E quais são os riscos, né, e como fazer a prevenção ideal. Tá? Então, para que a gente possa entender, né, essa real importância da biossegurança, é preciso perceber melhor quais são os riscos que os profissionais eles estão expostos. Tá? Os pacientes e o próprio meio ambiente eles estão sujeitos em função das atividades desempenhadas, especialmente em instituições de saúde. No entanto, todos esses riscos, né, envolvidos em tais atividades, eles são muito complexos, por isso eles são classificados seguindo alguns critérios. Tá? Então existe o risco ambiental, né, que aí são considerados, né, alguns agentes químicos e físicos e biológicos, né, que estão presentes nos serviços de saúde e podem causar danos ao meio ambiente. Tá? E existe o risco à saúde. A plaquinha, né, do risco à saúde é esse daqui, a plaquinha de biossegurança. Tá?
Então, quando você vê uma plaquinha dessa por aqui, né, igual a essa por aí, significa que aquele local ali que você está próximo oferta, né, vai lhe proporcionar um risco à sua saúde. Então, você tem que ter muito cuidado e atenção, tá? Então, o risco à saúde ele é dado pela probabilidade de ocorrer algum efeito nocivo à saúde dos profissionais e pacientes em virtude da exposição a certos agentes, tá? Então, tem que ter cuidado, tá certo? E quais são os tipos de riscos, né? De acordo com as suas características, os riscos eles foram mapeados, né? E puderam ser divididos para uma melhor compreensão por cores, tá? Seguindo, na verdade, as seguintes categorias, tá certo? Então, quando você está no local de trabalho, você vê, digamos assim, um mapeamento na cor verde, tá? Então significa que aquela área ali ela oferece um risco físico, tá? Que são equipamentos que podem gerar calor, né? Que pode trazer um dano físico para a sua saúde, tá? Ou equipamentos que geram frio, ou radiação, umidade, campos elétricos, tá? Ou operam sobre pressão, tais como autoclaves, né? Raio-x, câmaras frias, centrífugas, entre outros, tá? Então, em um ambiente demarcado por verde, tá? Vai ter esses tipos de riscos. Tá? Em vermelho, né, nós temos os riscos químicos, né, que está presente ali produtos químicos nas suas mais variadas formas físicas, e aí ela pode ser bastante intensa, né? Por exemplo, ácidos, colas, pesticidas, medicamentos, formol, tintas, baterias e metais pesados, né, presentes em lâmpadas, por exemplo. Tá? Marrom, na coloração marrom, é o risco biológico, né, que aqui podemos destacar os micro-organismos, né, geneticamente modificados ou não, toxinas e príons, né, os príons está relacionado com os vírus, tá? Parasitas e culturas de células, tá certo? Em amarelo, né, são os riscos ergonômicos, tá? Está relacionado aí com a atividade, digamos assim, com o manuseio, né, com a atividade física aí que é realizada pelo trabalhador, como por exemplo, levantamento de um certo peso, uma rotina intensa de trabalho, uma jornada prolongada de trabalho, tá? Um esforço repetitivo, uma postura inadequada, tá certo? Então são riscos ergonômicos, né? Um estresse físico ou até um estresse mental, tá? E entre outros, tá ok? E os riscos de acidente, né, na coloração azul, são aqueles riscos com iluminação inapropriada, né? A pessoa está andando em um ambiente que não é muito iluminado, tá? Onde se encontram animais peçonhentos, né? Equipamentos que estão desprotegidos, tá? Que possa aí causar algum dano físico, né? Anatômico na pessoa, ou então algum risco ergonômico, tá? Espaço físico inapropriado, né, pela quantidade de gente, né, pode ser muito pequeno para a quantidade de pessoas, né, olha lá o que aconteceu na Boate Kiss, né, então lá houve, né, existem várias incidências, né, sobre em relação aos riscos, né, estava lá, o espaço não era muito grande pela quantidade de pessoas, né, de jovens, de acadêmicos universitários que existia, tá? Que estava ali naquele momento, né? Possibilidade de incêndio, né? E entre outros, tá? Então, são os riscos de acidente, tá certo? Continuando, né? Vou passar aqui. Então, como a biossegurança ela é fiscalizada no Brasil, tá? Então, a biossegurança, né, ela em outros países, né, é claro que vai existir os seus órgãos, né, de fiscalização, mas aqui no Brasil, quem faz a regulamentação, né, a fiscalização de determinados locais, né,
hospitais, laboratórios, o laboratório de instituições, né, de estudos é a Anvisa, tá? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele é o órgão técnico regulador que é extremamente respeitado, que inclusive tem uma definição própria sobre o conceito de biossegurança. Então a Anvisa, o que é que ela reporta, o que é que ela entende como biossegurança? O que é que ela fala? Que é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e meio ambiente. Então tem sempre esses três fatores, tá? Saúde humana, animal e meio ambiente. Então, desde o começo a gente sempre está vendo isso daqui, tá? Então, no geral, né, as medidas de biossegurança elas podem envolver dois pontos, tá? Que é justamente a utilização de equipamentos de proteção individual, que é os EPIs, né? E também existe aqueles equipamentos de proteção coletiva, que são os EPCs, tá? Então vamos ver aqui alguns, né? Eu coloquei aqui descrevendo alguns que são equipamentos principais aí de proteção individual, como por exemplo luvas, né? Que eu já estava falando aqui durante a videoaula, jalecos ou então aventais, né? Com manga longa é o ideal e que chegue mais ou menos até próximo na altura do joelho aqui abaixo, tá? Usar máscaras de proteção, tá? Óculos de proteção também, né? Sapatos fechados para evitar respingos, né, de material biológico sobre a pele, né? Máscara de proteção também contra substâncias químicas, né, evitando também a inalação, tá? O Kevlar, né, que é um colete de proteção a altas temperaturas, né, então muito baixas, tá? A temperaturas muito altas ou baixas, né? E as luvas, como eu falei para vocês, né? O próximo aqui, que a gente vai ver alguns equipamentos, né, de proteção coletiva, nós temos as cabines de segurança, tá? Normalmente a gente vê essa cabine de segurança aí em ambiente dentro do hospital quando a gente vai bater um raio-x, tá? Vale lembrar também, né, que por questões de biossegurança, né, esse profissional aí, eu acho que ele tem duas férias ao ano, não sei se é 2 ou 3 férias, tá? Então ele trabalha, se eu não me engano, durante 3 meses, 3 ou 4 meses, e aí ele entra de férias, né? Justamente para ele não ficar em contato direto com esse material radioativo, né, que tem lá no equipamento do raio-x, tá? Tanto é que para a gente poder bater um raio-x, né, tem que ter hora marcada lá, né? Tem que estar ligando para ele, porque nem ele mesmo fica no hospital direto, tá? Então, cabines de segurança, né, que promovem a contenção física, né, de agentes infecciosos, ou então para a proteção dos profissionais. Lavar local para poder lavar os olhos, né, principalmente. Tá? Lá no laboratório de química aqui do IFAP, tem uma cabine de segurança lá, mas ela é com chuveiro, né, caso a pessoa tenha algum acidente de contaminação com algum material biológico ou químico, né, então ela pode, né, tomar banho ali para tentar tirar esse excesso, né, de alguma substância aí que caiu sobre o seu corpo, tá? O autoclave, né, que ele realiza a esterilização, tá, de diversos materiais, né, por calor, tornando o uso seguro novamente, tá? Uma proteção de linha de vácuo, né, que é para evitar a contaminação do sistema de vácuo com fluidos derramados ou de aerosóis. Existem também os microincineradores de alças, tá? Que são alças de material plástico estéril em caixas de aço para transporte seguro de materiais ou então de agentes biológicos. Tá? Então, esses são alguns exemplos de equipamentos de proteção coletiva. Tá? A pia, né? A pia também, um lavatório dentro do laboratório, é um equipamento de proteção coletiva. Tá? Porque ali você vai estar lavando as mãos, o outro colega também, geralmente não é só uma pia que tem. Tá? Então, normalmente são três pias, né? 3 lavatórios, né? Laváveis de mão que existe
dentro de um laboratório, de 3 a mais, né, de 2 a mais, não pode ser só um, tá? Porque vai que aconteça alguma coisa, né, 2 pessoas se contaminem, então no mínimo tem que ter 2 ali, de 2 a 3 para sempre estar sobrando, tá? No momento de lavar a mão, tá certo? Então, a real importância dos efeitos da biossegurança, né, existem algumas aqui, tá? Diante dessa importância sobre a biossegurança, a gente sempre está falando aqui sobre em relação ao risco à saúde humana, animal e também à proteção do meio ambiente, né? Então, os principais efeitos quando se tem a biossegurança funcionando efetivamente no determinado local de trabalho, a gente vai ver a prevenção, a proteção à saúde dos trabalhadores de clínicas, de hospitais, de laboratórios. Os laboratórios estão presentes nas escolas, né, em algumas escolas, eventualmente, né, em outros serviços de saúde. Vai proporcionar a redução dos riscos nas áreas de desenvolvimento tecnológico e pesquisa científica, né? Hoje nós tivemos a triste notícia aí de que lá na Índia o laboratório que estava fazendo a fabricação, né, da vacina do coronavírus, tá? Infelizmente sofreu um incêndio, né? Então ainda tem isso também, né? As instalações contra a proteção de incêndio, né, também é uma norma de biossegurança, tá? A minimização dos riscos, né, de prestação de serviço, evitando a contaminação dos pacientes, né, e dos casos de infecção hospitalar, né, então tem que se isolar, né, os pacientes que têm certo risco, né, que possam perpassar aí, retirar o lençol, né, não reutilizar o lençol, né, de um paciente para o outro, né, e manter a distância entre a maca, né, entre a cama, né, entre o paciente e outro. Então, tudo isso daí são normas, tá? Então, proteção do meio ambiente, né, que já falamos aqui, no sentido de erradicar a contaminação por agentes químicos, por exemplo, né? Proteção à saúde dos animais, podendo evitar a contaminação de hospedeiros e criação de novas vias epidêmicas, tá? E proteção à saúde da população em geral, prevenindo problemas sociais futuros, tá certo? Então aqui nós temos algumas reais importâncias sobre os efeitos da biossegurança, tá? E aí nós vamos falar agora sobre a bioética, tá certo? O que é que vem a ser a bioética, né? Então, normalmente, né, quando a gente fala sobre relação à bioética, que ela está dentro de biotecnologia ou de engenharia genética, lá quando a gente fala sobre transgênio, clonagem, né, animal transgênico, ou planta transgênica, ou outro ser vivo transgênico, bactéria, né? Então, existe um ponto de vista ético, né, em algumas determinadas culturas ou sociedades, tá? Acho que foi ano passado ou retrasado que um chinês havia havia dado uma entrevista que ele conseguiu fazer a clonagem humana, né? Mas aí ele não trouxe detalhes dessa pesquisa, né? Inclusive está sendo até investigado, né? E aí esse processo aí está rolando, né? Então, até em que ponto vai, né, o trabalho, né, da pesquisa, do ensino e da pesquisa na utilização desses materiais genéticos, né, até onde é correto, até onde é errado, até que ponto isso pode ser bom ou ruim, né, de como é visto, de como é lidado, de como é estudado, de como vai ser desenvolvido. Então, a bioética ela tem essa preocupação, né, com essas ações, com esses manuseios principais que a gente vem falando aqui, retratando sobre em relação à biotecnologia e a esses procedimentos de engenharia genética, tá? Então a bioética ela é uma área de estudo que surgiu com a engenharia genética e ela engloba conhecimentos das ciências biológicas, da saúde, da filosofia e do direito.
e ela nos faz refletir sobre questões éticas e morais da aplicação dos conhecimentos científicos. Ah, lá na Ásia, né, inclusive nessa imagem que eu tá aqui falando sobre o tema da aula, né, tem dois cachorrinhos, né? Eu não sei se é na China ou no Japão, que eles anunciaram que eles vão, inclusive passou até no jornal, né, que eles anunciaram que eles vão ter a primeira clínica ou laboratório no mundo para fazer a clonagem de animais domésticos, né? Por exemplo, se eu tenho um cachorro, né, que é da raça box, e aí se eu estou vendo que ele está velho demais, ele vai morrer. Então o que é que eu faço? Eu retiro células tronco dele, células, né, eu retiro células dele para poder fazer um clone do meu cachorro, entendeu? Então essa vai ser a função desse laboratório. Mas aí até que ponto eticamente isso é viável, né? Ou é aceitável, tá? A autonomia também e o respeito ao indivíduo e às suas decisões são um dos pilares fundamentais da bioética, tá? Então, a utilização de células-tronco, a clonagem reprodutiva e os organismos transgênicos empregados na alimentação constituem os pontos principais e algumas controvérsias de estudo, tá? Referentes à bioética, na qual perpassa também pela regulamentação de técnicas de reprodução assistida, tá certo? Utilização de animais em experimentos científicos também, né? Quanto à questão da febre amarela, né, que afetou aí diversos estados da região aí sudeste, né, fizeram modificações genéticas, né, no mosquito, inclusive para como é que fazia para poder diferenciar, né, um mosquito do outro, né, daquele que era geneticamente modificado e o outro não. Então eles colocaram um gene, né, um gene bioluminescente dele, né? Então existiam alguns mosquitos, né, o famoso carapanã, a gente, né, o Aedes, que ele brilhava, né, no escuro, tá? Numa certa penumbra, no local que tivesse pouca luminosidade. Então aqui que é justamente os machos, tá? Que eles copulavam, né, a fêmea, evitando que a fêmea ficasse estéril, tá? Então era assim que funcionava, tá certo? De reprodução assistida, a utilização de animais em experimentos científicos, o uso de bancos de dados de genomas e entre outros. Então a bioética ela tem um compromisso de reconhecer todos os benefícios da engenharia genética, além de observar atentamente, né, os possíveis riscos e perigos que essas técnicas podem apresentar aos seres humanos e ao meio ambiente. Tá? Essa imagenzinha que eu trouxe aqui para vocês, né, do UFRO, não queremos árvores transgênicas em nossos territórios. Isso daqui foi uma manifestação que ocorreu, né, lá no Alabama. Eu não lembro qual foi o estado, mas aconteceu lá nos Estados Unidos, em uma lá das suas capitais, tá, que a população ela se revoltou, né? Digamos assim, não se revoltou, mas ela fez um protesto, né? Que estava no risco, né? Numa iminência de se implantar algumas indústrias, né? De celulose, né? Algumas indústrias locais lá, e elas iriam fazer o cultivo de plantas de árvores transgênicas, né? E aí algumas categorias, né, da sociedade de lá desse local fizeram esse protesto e conseguiram ganhar, né? Impediram que houvesse essa plantação dessas árvores transgênicas, né, naquele local, e com medo, né, de por não ter esse conhecimento, né, científico, com medo que pudesse trazer algum risco lá à sociedade, tá? Então foi um ato de protesto que ocorreu. Eu não esqueci o nome da capital, tá? Mas foi lá nos Estados Unidos, tá certo? Então a criação de legislações e comissões, tá? Como a CTN-Bio, faz parte dos esforços mundiais para a regulamentação dos trabalhos de cientistas e pesquisadores no campo da biotecnologia. Decisões de consumo, de tratamentos de saúde,
e outras questões pertinentes do cotidiano das pessoas são temas referentes à bioética. Tá? Então, assim como existe nas instituições federais, né, diversos tipos de comissão, tá? Nessas instituições de ensino e pesquisa, né, de laboratório, de criação de vacinas, essas coisas, existem as comissões, tá, de avaliações. Por exemplo, o Instituto Butantan, né, criou a vacina e aí ela teve que remeter todos os documentos, todos os laudos, todos os experimentos a uma comissão, né, lá da Anvisa. Tá? Então essa comissão fez a avaliação desses produtos, né? Qual foi o material empregado, se utilizou um placebo, se utilizou um PRIO, se utilizou um vírus inativizado, né? Quais foram os produtos biológicos ou bioquímicos que foram empregados, né? Até o plástico, né? A composição do plástico, da tampa, do frasco, o vidro, a composição do vidro, tudo. Tá? Então, essa comissão interna, né? Como existe também a Comissão Interna de Biossegurança da USP, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Tá? Então, todas essas comissões elas fazem essas avaliações bioéticas quando surge um novo material transgênico. Tá? E verificam, né, fazem uma análise até em que ponto este material ele é viável para a sociedade, né? Quais são as implicações que podem trazer, se vai ser positiva ou negativa. Tá? Então aqui nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, né, sobre biotecnologia e sustentabilidade. Tá? Então, quando a gente fala sobre biotecnologia e sustentabilidade, que é porque ela está relacionada ao desenvolvimento e à utilização de recursos ambientais. Né? Então, a biotecnologia, a engenharia genética, ela retira, né, do meio ambiente determinados genes, genótipos, para poder fazer alterações, né, em outros seres vivos e trazer, né, esses resultados para a sociedade, que esses resultados eles sejam principalmente positivos. Tá? Tudo isso sem comprometer os ecossistemas e sua utilização no futuro, assegurando a manutenção da vida dos seres vivos. Tá certo? A biotecnologia também ela pode auxiliar, especialmente nos campos da produção de alimento, né, que a gente já falou isso aqui nos seminários, geração de energia, prevenção da poluição ambiental e a biorremediação, contribuindo para o desenvolvimento da sustentabilidade e a melhoria das condições de vida. E aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha, né, dos principais campos de atuação da biotecnologia, né, produção de energia, na prevenção da poluição ambiental, na biorremediação de áreas degradadas, né? E também na agricultura. Tá? Então, cada campo deste daqui, né, de energia, poluição ambiental, biorremediação de áreas degradadas e agricultura, nós já falamos um pouquinho anteriormente, né, nos nossos seminários. Né? Na substituição da gasolina e do diesel por biocombustível, né? Hoje em dia tem carros aí são movidos a hidrogênio, basicamente a moléculas de água, né? Pela quebra da molécula de água, tá? A produção de embalagens desenvolvidas por biopolímeros produzidos através de micro-organismos, tá? Também vai auxiliar aí na prevenção contra a poluição ambiental, né? Utilizar micro-organismos para a biorremediação, né, para descontaminar ou reduzir o teor de certos poluentes em determinado meio ambiente. Né? E na agricultura, utilizar, né, micro-organismos ou as substâncias que alguns micro-organismos produzem, né, nas suas enzimas para fazer a redução das pragas, tá? Fazer a redução das pragas, deixa eu baixar aqui, diminuindo o uso de agrotóxicos e de melhoramento genético para auxiliar no aumento da produção em uma mesma área. Tá? Então aqui nós temos as ações, né, da biotecnologia atrelada à sustentabilidade. Tá? Bom, no mais, né, eu quero deixar
obrigado, né? E não esqueça de deixar o seu comentário, né, embaixo aqui do vídeo, que vai contar como presença na disciplina, tá? Então deixe o seu comentário para poder contar como presença, ok? E não esqueçam de acessar, né, os dois links, deixa eu voltar aqui, os dois links, né, que eu falei para vocês, que são 3 vídeos que falam sobre os organismos geneticamente modificados, tá? É esse link aqui. E os links para a clonagem, são 2 videoaulas lá que tem no YouTube que eu pesquisei e achei melhor para poder passar para vocês, tá? Visto que ocorreu um probleminha no meu notebook, tá ok? Que é falando sobre a introdução, né? Como é que funciona a clonagem e quais são os tipos de clonagem, tá? Então são esses 3 vídeos aqui que vocês podem ver depois, que vai contar para a nossa N de biotecnologia, e este assunto, né, de biossegurança e bioética também vai estar lá dentro da nossa N de biotecnologia. Tá certo, gente? Bom, no mais deixe seu comentário, né, como eu falei, tá? E muito obrigado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.